Vamos mudar aqui um pouquinho a pauta do nosso culto, já que houve um imprevisto. Irmãos, durante essa semana, eu estava escutando os louvores de Baruque, e ele disse uma frase, e essa frase ficou no meu coração, me incomodando um pouco, que ele disse o seguinte: quando venço as minhas tentações e quando percebo o amor de Deus. Quando venço as minhas tentações é quando percebo o amor de Deus. E eu fiquei meditando. Quando venço as minhas tentações é que eu percebo o amor de Deus. E eu queria que nós baixássemos as nossas cabeças agora. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho a respeito, em oração, a respeito dessa frase. O que é que ela que significa? Quando eu venço as minhas tentações, é quando percebo o amor de Deus. Eu queria que cada um de nós pensássemos agora, você que está em casa também, você consegue lembrar de algo que Deus fez na sua vida e que merece toda a sua gratidão? Eu acredito que esteja passando pela nossa mente, pelo nosso coração, muitas coisas que Deus fez na nossa vida e que merece toda a nossa gratidão. Talvez a restauração de um familiar, talvez a paz que está na nossa família, talvez os livramentos do dia a dia, talvez porque o Senhor tem cumprido a sua promessa nas nossas vidas e não tem nos deixado faltar nada. Porque é muito comum, quando nós pensamos em algo que Deus nos dá, e essas coisas, normalmente elas nos vêm à mente sempre as coisas materiais. Ou, se não materiais, mas aquelas coisas visíveis, as coisas que as pessoas podem perceber. Mas eu queria, irmãos, que nós pensássemos em algo muito mais profundo do que todas essas coisas que eu acabei de citar, que eu acredito pela fé. E se ainda não aconteceu na sua vida, que você possa deixar acontecer. Aquele toque do Senhor na nossa vida, quando nós percebemos que nós precisamos melhorar em alguma coisa, que aquilo que nós achamos certo, que aquilo que nós olhávamos e achávamos coerente para a nossa vida cristã, agora nós percebemos que está errada, que eu preciso dar a meia volta, que eu preciso voltar e fazer tudo diferente, reconhecer que eu estou fazendo errado. Eu pensando durante toda essa semana nessa frase, e hoje o irmão Rivânio falou algo muito interessante na nossa EBD. Ele mencionou um diálogo de Jesus com Nicodemos. E ele disse o seguinte, que há muitas pessoas dentro das igrejas que estão há 10 ou mais anos das suas vidas, mas que essas pessoas, elas nunca nasceram de novo. Elas nunca tiveram a experiência do Espírito Santo nas suas vidas. E por que eu estou falando isso? É porque nós só percebemos essas pequenas coisas nas nossas vidas. Nós só conseguimos ver algo que precisa ser consertado, não por mim mesmo, mas porque o Espírito Santo de Deus, ele nos revela tal coisa. Então Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo.
E essas coisas, elas só não são reveladas por meio do Espírito de Deus. Eu digo isso, irmãos, porque hoje eu estava orando a Deus e essa frase na minha cabeça: eu não venço as minhas tentações pelas minhas próprias forças, mas eu venço as tentações pelo Espírito Santo de Deus que está em mim. Eu só consigo ver que algo está errado em mim quando eu tenho a percepção do Espírito Santo. Então, além das coisas materiais que Deus nos dá, que Deus nos dá a cada dia, que Deus nos favorece a cada dia, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, nós também precisamos ser gratos ao Senhor, demonstrar gratidão ao nosso Deus, porque Ele também revela essas pequenas coisas. E são essas coisas que nos levam para estar mais próximo de Deus. Se nessa tarde você nunca passou por uma experiência assim, se você nunca teve o privilégio de sentir no seu coração o Espírito Santo tocar na sua vida e dizer: Wanda, Francisco, Antônio, Maria, Joaquim, olha para isso, você precisa mudar. Seu coração está endurecido, você precisa mudar. Então, se você nunca teve essa experiência, Jesus está te dando a oportunidade de você viver, de você nascer de novo. E nós só podemos nascer de novo através de Jesus Cristo. Enquanto nós formos naturais, homens e mulheres naturais, nós não teremos essas experiências com o Senhor. Nós não podemos viver essas experiências, conseguir visualizar aquilo que nós estamos fazendo de errado, ou que precisamos buscar o certo, mas somente pela revelação do Espírito Santo de nosso Deus. E isso nos é dado somente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por meio de Jesus Cristo, somente pelo sangue de Jesus Cristo, Ele nos revelou, Ele nos deu o seu Consolador. E através do Espírito Santo é que nós podemos crescer, é que nós podemos amadurecer, é que nós podemos nos santificar, é que nós podemos nos chegar até ao Pai. Ó Deus bendito, nessa tarde, quando nós estamos aqui, em comunhão uns com os outros, para render louvor ao Teu nome, para render adoração ao Teu nome, para render ao Senhor a gratidão dos nossos corações. Render, Senhor, gratidão, não somente pelas coisas materiais, não somente pelo bem-estar da nossa família, mas porque o Senhor nos revelou por meio do Teu Santo Espírito que nós precisamos mudar, que nós precisamos focar no Senhor Jesus Cristo. E se nessa tarde, ó Deus, se existe alguém aqui que não teve ainda essa experiência de sentir o Espírito Santo tocar na sua vida, se existe alguém na sua casa que está aqui conosco, prestando esse culto ao Senhor, que ainda não teve essa experiência, nós te rogamos para que o Senhor encontre essas pessoas e que elas deixem o Senhor entrar na sua vida. Que o Espírito Santo habite em suas vidas, que elas vivenciem, que elas se aperfeiçoem no conhecimento da Tua palavra. Ó Deus bendito, nós te damos graça pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque Tu nos enche, porque Tu nos conhece, Tu sabe do nosso ser, Tu conhece o mais íntimo do nosso coração, Tu conhece, Senhor, o nosso pecado, Tu conhece as nossas falhas, Tu conhece todo o nosso ser. Ó Deus bendito, durante essa tarde, que haja mover nos nossos corações, que haja transformação de vida, que haja percepção de nós mesmos,
desse mover do Teu Santo Espírito no nosso dia a dia. Que deixemos de olhar as coisas grandes, perceptíveis pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas que a gente volte os nossos olhos para aquilo que o Senhor já fez e faz e fará na minha vida, na vida de cada um que está aqui, na vida daquele que permite que o Senhor faça. Ó Deus bendito, nós te rogamos que o Senhor continue conosco. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Ó Deus, recebe a gratidão dos nossos corações, porque Tu nos ama. Ó Deus, porque Tu nos ama com amor incondicional. Quem somos nós, Senhor, para estarmos aqui? Quem somos nós para estarmos rendendo a nossa voz em louvor ao Senhor, levantando as nossas mãos para Ti, ó Deus, porque nós não somos nada. Nós somos merecedor da Tua misericórdia somente, Senhor. Ó Deus, que essa tarde, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor contemple as nossas vidas, os nossos corações, com a manifestação do Teu Santo Espírito. Que haja entendimento da Tua palavra, lida, cantada. Que haja mover do Teu Santo Espírito nesse lugar. É em nome de Jesus que nós choramos. Amém. A igreja diz... Vamos louvar ao nosso Deus. Olha. Boa tarde, igreja, graça e paz. Amém. Vamos estar entoando o Senhor com um louvor tão profundo. Hoje eu tô nervosa. Vai subir no morreu. A memória é ruim. A memória é ruim. Hoje ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver
Que o Senhor possa nos preencher e que nós possamos confiar mais nele. Nós queremos saudar os nossos amigos visitantes. Desse meu lado aqui, do meu lado direito, acho que não tem ninguém. Acho que não, todos são irmãos em Cristo Jesus. Aqui do nosso lado, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Acho que não, todos aqui já vieram algumas outras vezes. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando abundantemente a vida de cada um de vocês. E aí, como é que a igreja sauda os nossos amigos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então sintam abraçados, mesmo que não podendo, mas abraçados no coração por cada um de nós. Tá certo? Nós gostaria de fazer um momento de oração. Eu não combinei antes, mas ela é sempre muito voluntária nesse momento. Vou pedir à irmã Francilda para vir aqui à frente. Vou estar pedindo para que a irmã Francilda esteja orando pelo fim dessa pandemia, né? Pela saúde emocional, a saúde física do povo, não só do nosso Brasil, mas também de todo mundo. Também vou pedir à irmã Maria Ferreira, pode ser, irmã Maria Ferreira? Por favor, pode vir aqui à frente. E vou pedir à irmã Maria Ferreira que esteja orando pela salvação dos nossos familiares e também dos nossos amigos, dos nossos RDs, RI, relacionamento discipulador, relacionamento intencional. E vamos orar agora ao Senhor por meio dessas duas servas do Senhor. Graça e paz a toda a igreja. Oremos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, com infinita alegria em nossos corações, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, porque o Senhor é a nossa alegria. Muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para Te glorificar, para Te render louvores. Ó Deus amado, muito obrigado por Tua bondade. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos orientado. E pedimos, ó Deus amado, que a Tua mão continue sobre cada um de nós, que os Teus anjos continuem acampados ao nosso redor, nos livrando, ó Deus amado, das delícias desse mundo, mas são delícias que desagradam o Teu coração, que entristece o Teu Santo Espírito. Ó Deus amado, a cada dia nos dá mais discernimento da Tua palavra. E nós Te rogamos, ó Deus amado, a Tua bênção, a Tua misericórdia, sobre a vida daqueles que estão se afastando do Senhor, que estão distantes do Senhor, que estão negando o Senhor. Ó Deus, os faz retornar, ó Pai, ao primeiro amor. Não permita, ó Deus, que eles venham se perder. Resgata-os enquanto é tempo, pois sabemos que o Teu Filho Jesus está próximo. A volta dele, ó Deus, para buscar a sua noiva, que é a Tua igreja, está mais próximo do que nós esperamos. E nós Te pedimos, ó Deus amado, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre a vida de cada um de nós. Te pedimos pelos nossos familiares, que o Senhor, ó Deus amado, esteja abençoando a cada um. Aqueles que já têm o Senhor como seu Salvador e Senhor de suas vidas, que permaneçam, ó Deus amado, firmes até o tocar das trombetas. Aqueles, ó Deus amado, que ainda não têm o conhecimento do Senhor, que o Teu Santo Espírito os desperte enquanto é tempo. Ó Pai amado, nós Te pedimos também pelos nossos governantes, os nossos líderes políticos. Ó Deus amado, abranda os corações desses homens e mulheres
que tem governado essa nação. Pai amado, nós te pedimos por toda a tua igreja sobre a face da terra. Sê, ó Deus amado, cada dia com o teu povo. Que o Senhor continue, ó Deus amado, a nos chamar. E nós, como ovelhas, possamos atender o teu chamado e seguir a tua voz. Ó Deus amado, muito obrigado por esse momento, por cada vida que aqui está, cada família aqui representada, aqueles que estão em seus lares acompanhando. Que o Senhor conduza cada um. Em nome do Senhor Jesus é que nós choramos. Amém. Nós queremos te louvar e bendizer, porque o Senhor, com a tua infinita graça, nos chamou para a tua maravilhosa luz. Nós estávamos perdidos nas trevas, no pecado, e o Senhor resplandeceu a tua luz sobre nós. Em nome de Jesus, que nós clamamos nessa tarde em favor, meu Deus, dos nossos familiares, amigos, colegas, vizinhos, todos aqueles que veem a pessoa do Senhor na nossa vida, mas todavia elas não querem nos seguir, porque estão acorrentadas ao pecado, aos vícios, à idolatria, à rebeldia, tudo aquilo que impede delas enxergar a tua luz. E que o Senhor, em nome de Jesus, quebra as algemas, meu Deus, do mal que acorrenta essas pessoas. Tira a venda dos olhos que deixa eles cegos para não ver a luz do Senhor resplandecendo sobre a vida daqueles que o Senhor já salvou. Muitas vezes parte o nosso coração em ver que nós estamos caminhando, lutando para chegar à vida eterna. Mas todavia dá uma tristeza em nosso coração em ver que os nossos familiares estão ficando para trás. Por isso que nós clamamos, Senhor, misericórdia, porque não tardará e o Senhor voltará para levar a tua igreja. Por isso, meu Deus, que o Senhor usa cada servo que está aqui, cada servo dos quatro cantos da terra, para ser arauto do Senhor, para os seus vizinhos, para os seus familiares, por todos aqueles a qual o Senhor ama. O teu amor é incondicional, o teu amor é perfeito e chama todos, porque o teu amor, Jesus, não tem limite. Em nome de Jesus, salva os nossos familiares, salva a nossa parentela, salva aqueles, meu Deus, que ainda não experimentaram deste amor. Traz de volta aqueles que saíram da tua presença. Traz de volta para o altar de comunhão, para o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te clamamos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos passar para a parte dos nossos avisos. E amanhã, às 20 horas, então, está sendo convocada uma reunião com a diretoria estatutária pelo Google Meet, tá certo? Amanhã, às 20 horas, ou seja, segunda-feira, às 20 horas, reunião com a diretoria estatutária pelo Google Meet, ou seja, online. E a partir das 21 horas, o nosso momento de oração, tá certo? Se assim Deus permitir, estarei fazendo a direção, tá bom? Esse momento é bastante especial, tem uns irmãos lá que se soltam, que é uma beleza, né? Estão achando que até gosta de televisão, né, Caim? Tem uns irmãozinhos lá da porta, para não dizer o nome, fica todo soltinho. Então é muito bom o momento, né? Então, quarta-feira, às 19h30, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, tá certo? Culto de oração, onde nós temos um momento de louvar a Deus através das nossas orações também. Tony gostou da história. Quinta, às 20 horas, presencial, o PGM, tá certo? O PGM vai ser aqui, Carlos Alberto? É estranho. Então, PGM às 20 horas, presencial, e a célula online às 20 horas também, tá certo? Na sexta-feira, nós teremos os embaixadores do rei, às 19 horas. Às 19h30, a MCM, aqui na igreja. 19.
às 19, tá, irmã? Mesmo horário dos embaixadores. 19, os embaixadores, no mesmo horário também MCM, e às 20 horas a união masculina, tá certo? Vai se reunir. Sábado, às 17 horas, 17 horas, 5 horas da tarde, a reunião das mensageiras do rei. Ontem nós tivemos um momento mais descontraído, né? Umas ficaram ricas, outras nem tanto, tá certo? Mas foi um momento muito agradável estarmos aqui na presença do Senhor e em comunhão. E às 18 horas, sábado às 18 horas, todos os membros estão convocados para a Assembleia Administrativa Regular, tá certo? Sábado às 18 horas, a Assembleia Administrativa, tá certo? Domingo às 9 horas, a nossa EBD. A classe dos jovens, nós vamos começar o Evangelho de Mateus. Eu estou ansiosa. Vai ser muito bom o Evangelho de Mateus. E às 15h30, o nosso culto de louvor e adoração. Eu não sei os irmãos, mas eu adoro esse horário de culto. Tá bom? Então, desde já digo que eu estou orando para a gente continuar nesse horário. Então fica a nossa programação. Para você visitante, você é bem-vindo. A nossa igreja sempre faz essas reuniões, mesmo sendo de departamentos, sempre de portas abertas. Você é bem-vindo a participar conosco, tá certo? Nós vamos chamar o Ministério Elion, nós vamos cantar, vamos continuar louvando ao nosso Deus. Nós vamos adorar o nosso Deus e também nós vamos adorar, celebrar o nosso Deus entregando os nossos dízimos e ofertas nessa primeira canção que eles irão nos conduzir. O pastor está aqui fazendo uma correção. Foi mudado o horário da Assembleia, 18h30, tá? Às 6h30 da tarde, 18h30 do sábado, Assembleia Administrativa. Oi, som. Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz, amém? Vamos ficar em pé? Aqueles que puderem. Estaremos assim, cantando e louvando ao Senhor. Ele é um hino bem conhecido. Seu segundo. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a
então terei vitória, irei à glória, meu Jesus, que vive estás, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Amém. Essa massa dá. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só a igreja. Teu amém. Salmo 119:11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que a palavra do Senhor continue permanente nas nossas vidas, e que a gente possa esconder lá no fundo do nosso coração, que é onde procedem as saídas da vida, como diz a palavra, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, tuas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o
Glória a Deus. Podeis assentar. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 103. Só queria confirmar se vai haver culto infantil. Não vai haver? Culto infantil. Tá. A irmã Rosa, tem mais alguém que gostaria de estar ali ajudando? Crianças até 9 anos, tá bom? A irmã Raquel, ovelha abençoada. Eu acho que ela vai ajudar, ou ela se levantou por coincidência. Ela vai ajudar. Tá bom? Crianças até 9 anos. Bom, Deus abençoe. Eles já foram ir orar, mas tchau. Tá bom? Salmo de número 103 nos diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade, de misericórdia. Versículo 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Versículo 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Vou convidar o pastor Carlos Alberto para estar conduzindo aqui o irmão Isaac. Ele nos trará o recado do Senhor através da mensagem aos nossos corações. Desde então, nós queremos que toda a igreja, agora na oração do pastor, estejamos entregando a vida do irmão Isaac nas mãos do Senhor e que ele seja vaso do Senhor para nos abençoar. Meus irmãos, agora nós vamos estar nesse momento orando pela vida do irmão Isaac, tá? Para que o Espírito Santo use assim ele e que Deus fale aos nossos corações através da vida dele, tá? Uma coisa eu digo para os irmãos, tá? Não é fácil, eu vim até aqui à frente para pregar, tá bem? Mas Deus, ele, através da sua infinita bondade e misericórdia, ele capacita o seu povo para essa tarefa, tá? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia, nesse momento, ó Deus, onde teu povo se reúne para adorar ao Senhor, na beleza da tua santidade, pelo que tu és,
ó Deus, adorar ao Senhor pelo que Tu faz, por tantas maravilhas que Tu tens assim operado no meio do Teu povo. E nessa tarde, ó Deus, onde nós já oramos, onde nós ouvimos a Tua palavra lida, onde nós pudemos assim entoar cânticos de adoração e louvores ao Teu santo nome. Agora, Deus, nós queremos, ó Pai, pedir que o Teu Santo Espírito, nesse momento, esteja capacitando o Teu servo para transmitir o Teu recado aos nossos corações. O desejo do nosso coração é, Pai, que ninguém saia daqui essa tarde sem ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Sem a Tua palavra penetrar no mais profundo do nosso coração. E isso somente o Senhor pode fazer, porque somente o Senhor conhece como está cada coração aqui essa tarde. Creio, ó Deus, no mover do Teu Santo Espírito. Creio, ó Pai, que o Senhor já tem um recado preparado para as nossas vidas. E eu peço nesse momento, capacitação dos altos céus, iluminação do Teu Santo Espírito, ousadia, para que o Teu servo consiga compartilhar aquilo que o Senhor já falou ao coração dele. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Amém. Boa tarde, igreja, a graça e paz do Senhor, amém. Primeiramente eu queria justificar por que eu tirei a máscara, que da outra vez que eu vim dirigir o culto, minha mãe assistiu, ela falou, por que todo mundo está de máscara e você tirou? Aí é porque eu tenho um desvio de septo, e no geral não me atrapalha em nada, mas depois da pandemia, quando eu uso máscara e falo muito, eu fico muito ofegante. Aí, como eu espero que o Espírito Santo tenha muito a falar hoje, eu estou tirando a máscara. Meus irmãos, o que Deus preparou para a gente hoje é a gente refletir um pouco lá sobre a vida de Ismael. Está lá em Gênesis, a gente vai fazer bastante leitura hoje. Aí eu peguei até a Bíblia da Grazi, que eu achei a leitura mais simples, para a gente poder entender. Então, vamos começar lá em Gênesis 16, vão ser os versículos de 1 a 15, para a gente começar a meditar sobre a palavra do Senhor. Gênesis 16, a partir do 1 até o 15. Obrigado, meu irmão. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Cai sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora.
Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse ainda o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Bir-Lai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. A gente vê no decorrer da história da vida de Abraão, né, que Deus mudou o nome dele e também da sua esposa, né? Quando eu estiver comentando o texto, eu vou chamá-los de Abraão e Sara, né, que é o nome que Deus escolheu para eles. Mas em algumas leituras a gente vai ver o nome como Abrão e Sarai. Como vemos, Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar. As escrituras nos contaram, né, que Agar era serva egípcia de Sara, a esposa de Abrão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência muito numerosa, mesmo ele tendo uma idade avançada. Mas Sara, sua esposa, era estéril. E conforme os costumes daquela época, ela ofereceu a Agar, sua serva Abraão, para que um herdeiro da família fosse gerado. Era comum naquela época, quando a esposa ela não tinha possibilidade de gerar filhos, para que o marido tivesse herdeiros, ela cedesse a escrava dela para que ele pudesse ter filhos, né? E desta forma a Bíblia começa a contar a história de Ismael para a gente, né? Quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos de idade. E às luzes do texto bíblico, nós podemos entender que Abraão amava Ismael e até chegou a pedir para Deus que considerasse como seu herdeiro. Agora a gente vai fazer a leitura lá em Gênesis 17, a partir do verso 18 até o 22. Gênesis 17, a partir do verso 18 até o 22, está escrito assim: E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele se estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Amém. Nesta época, quando Abraão fez esse pedido a Deus, Ismael tinha na faixa aí de 13 anos de idade, quando Deus renovou sua promessa com Abraão, mas na ocasião, Abraão já tinha 99 anos de idade, ele estava bem mais velho do que da época do nascimento de Ismael. Sara, sua esposa, também já tinha uma idade bem avançada, né? E nessa ocasião Deus reforçou a aliança com Abraão e solicitou que, como prova dessa aliança, estabeleceu a circuncisão, né? Como sinal dessa aliança.
E Ismael, mesmo com a idade de 13 anos, ele também foi circuncisado, e por conta disso, algumas tribos árabes que são descendentes de Ismael, eles só fazem a circuncisão dos seus jovens com essa idade de 13 anos. Depois de ter passado um ano que Isaac nasceu, o nascimento, né, do filho biológico de Abraão e Sara começou a aumentar o conflito entre a esposa, Sara, e Agar, né, a escrava egípcia, mãe biológica de Ismael. Né? Vimos também que, na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, a Agar já tinha se desentendido. O texto bíblico diz que depois de engravidar, Agar desprezou Sara, e nesse ponto, Agar estava completamente errada, porque pelas leis daquela época, uma escrava fértil, jamais ela poderia se opor à esposa infértil, né? E isso dava o direito de Sara maltratar ela. Quando Abraão diz a Sara que ela pode fazer o que quiser com a escrava, porque é escrava dela, ele não está agindo levianamente, ele está cumprindo as leis que existiam naquela época. Com isso, aconteceu da serva especial que havia sido escolhida para gerar o herdeiro da família, podia ser rebaixada até para a escrava comum. Então, segundo o costume, Sara tinha o direito de maltratar Agar, né? Ainda as escrituras nos mostram que Agar acabou fugindo para o deserto com medo de Sara, né? Que a gente viu nessa primeira leitura. Mas o entendimento entre Agar e Sara alcançou seu auge quando Isaac foi desmamado. Aí agora a gente vai fazer a leitura em Gênesis 21, a partir do verso 8. Gênesis 21, a partir do verso 8 até o 13. E diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Amém. Aí o que a gente vê aqui? Que diferente do que a gente viu no primeiro texto, que quando Agar ela ofendia a Sara por estar grávida, se sobressaía com isso, e a lei dizia que ela poderia maltratar a escrava por isso. Agora não. Agora, diferente disso, a lei dizia totalmente o contrário. Desta vez, o pedido de Sara contrariava os costumes da época. Afinal, segundo os regulamentos daquele tempo, Ismael era filho legítimo, não apenas de Abraão, mas ele também era filho de Sara, já que ela havia sido gerada pela sua escrava pessoal. Para se ter ideia, em casos muito extremos de um senhor com sua serva, até o filho poderia ser rebaixado dentro do núcleo familiar, deixar de ser o filho primogênito e passar para um grau menor, mas jamais um filho poderia ser expulso do núcleo familiar. E o que o texto nos mostra? Que tudo isso aconteceu por grande desgosto de Abraão, mas Deus mais uma vez falou com ele e garantiu que ele não deveria ficar preocupado com Ismael. O Senhor garantiu que cuidaria do filho da escrava e também lhe daria uma grande descendência. Só pelo que lemos aqui, não é possível a gente determinar se foi só esse fato de Ismael ter zombado de Isaac que fez com que a Sara pedisse pela expulsão deles, né? Mas parece que também algo específico de Ismael tenha feito, né, em gerar
alguma ameaça ou oposição ao filho biológico da família. Então, após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu de Agar e do seu filho. Aí a gente vai fazer mais uma leitura, continuando agora a partir do verso 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro, cheia d'água, e entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, e ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito. Aqui a gente vê um fato bem interessante. Quando a gente faz a leitura dessa parte do texto, e a gente vê a fragilidade como a Bíblia trata a situação que eles estavam, a gente remete que Ismael era uma criança pequena, né? Mas na verdade ele já era um rapaz, ele já tinha em torno aí de 16 anos, por volta disso, para a gente poder entender melhor qual a situação que eles se encontravam, né? Porque, diferentemente de uma criança pequena, um adolescente já tem uma resistência maior, para a gente ver o tanto que eles vagaram pelo deserto para chegar nessa situação, né? E aqui a gente identifica o final, o desfecho da história de Ismael. A gente vê que no decorrer da Bíblia ainda vai se falar dele, se falar da sua descendência, mas a história dele, a gente consegue ver o desfecho aqui, ó. Embora Isaac tenha ficado como único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão, fora de seu casamento com Sara, foram beneficiados por ele. Mais adiante na Bíblia nos conta que tanto os filhos de Agar quanto os filhos de Quetura, todos receberam bens materiais da parte de Abraão. A Bíblia ainda nos revela que mesmo depois de desentendimentos entre Sara, Agar, Ismael e Isaac, depois de adulto, a Bíblia não registra mais nenhum desentendimento entre os irmãos. Inclusive, a Bíblia nos conta que os dois, Isaac e Ismael, foram responsáveis por cuidar do sepultamento do pai. A história de Ismael finaliza na Bíblia nos contando que ele se tornou um grande caçador. A mãe egípcia buscou uma esposa egípcia para ele, e ele teve 12 filhos e uma filha. Um pouco mais à frente, a Bíblia ainda nos mostra que a filha de Ismael acabou se casando com Esaú, filho de Isaac, e nos mostra que a família de Ismael foi muito próspera, né? O estudo que está parecendo até um estudo, né? A gente falando sobre a vida de Ismael, mas um fato para a gente poder caminhar na reflexão agora é que hoje, apesar de sempre pensarmos no texto como uma história de Ismael, fala muito mais de Abraão, Sara, Agar do que propriamente do menino, né? Até aqui eu tentei descrever a história de Ismael tal como ela está descrita na Bíblia. Talvez eu tenha tendenciado os irmãos a ter a minha visão que eu tive, mas eu busquei ser fiel e justo com aquilo que eu li e estudei. Mas agora eu quero propor algo diferente. Eu quero propor que nós possamos olhar para essa história como a gente encara os fatos do nosso dia a dia. Aí eu trago 2 pontos de vista, pensando na história como um todo. Será que essa história ela retrata a vida de uma mulher infértil que sofreu angustiada até que um milagre de Deus
pudesse chegar à sua vida e depois teve a redenção ao ver os seus opressores sendo retirados do seu laço familiar? Ou será que essa história, ela conta a vida de um menino que foi retirado do convívio do seu pai e jogado ao deserto por sua própria sorte? Qual é a verdade? Será que depende do ponto de vista mesmo a verdade? Nós temos duas verdades, a verdade de Ismael e a verdade de Sara. Ou existe apenas uma verdade absoluta? Eu trago aqui para a gente refletir sobre pontos de vista e verdade absoluta. Eu não sei se os irmãos gostam ou já tiveram a oportunidade de assistir aqueles documentários de animais na selva. Aí passa ali a vida do leão, passa a vida da zebra. Aí se um dia você ligar na TV e estiver mostrando a vida do leão, aí vai mostrar lá, ele vai tentar te tocar, sentimentalizar a vida do leão, né? Que está lá o leão, os seus filhotes, passou alguns dias, ele não conseguiu se alimentar e ele está à espreita da caçada para trazer alimento para os filhos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quem caça é a leoa, né? O leão fica em casa e a leoa que vai caçar. Aí está ali ela à espreita da caçada, está passando um rebanho de zebras e ela sempre vai procurar o mais frágil, porque é a garantia do sucesso da caça. E você já foi tocado e sentimentalizado pelo documentário que ela tem que conseguir fazer a caçada dela e trazer alimentos para os filhos. Então ela vai lá, se ela for bem sucedida, conseguiu caçar, a gente fica feliz, porque ela conseguiu alimentar a família. Se ela não conseguiu, a gente fica triste, por conta que os filhos não vão se alimentar, dos filhotes. Mas outro dia você vai no mesmo canal e está passando a vida da zebra. Então você vai ter todo aquele sentimentalismo da vida da zebra, aí está lá o filhote zebra andando junto e daqui a pouco aparece quem? A leoa do dia de ontem. Então você vai torcer por quê? Para a zebra fugir. Então, a gente coloca muito na nossa vida essas questões de ponto de vista. Mas qual é a verdade absoluta? Qual é a verdade que a gente tem que ver? Realmente está errado o leão matar a zebra para se alimentar? Está certo a zebra fugir e deixar os filhotes com fome? Tem pensadores que dizem que não existe verdade, que tudo é relativo, varia de acordo com seu ponto de vista. Tem outros pensadores que atribuem a verdade absoluta ao efeito da argumentação bem-sucedida. Você me diz uma coisa, eu contraponho, se o meu argumento for melhor, você vai dizer, verdade, você tem razão. E você vai ter essa sensação de verdade absoluta. Mas a única verdade absoluta que eu conheço é do amor de Deus. É que Deus me ama, que Deus te ama. Essa é a única verdade absoluta. E quem nos prova isso é a própria Bíblia. Quem nos prova isso foi o sacrifício de Jesus no Calvário, de ter sido crucificado para poder nos salvar. Mas hoje a gente não vai falar de amor, vamos falar só de verdade. A gente vive num mundo muito relativista, onde as coisas dependem do ponto de vista, mas nem tudo é questão de opinião. A mudança climática, por exemplo, alguns têm opinião que é real, outros já acreditam que não. Mas o interessante é que isso não é questão de opinião, isto é fato. É questão de contar e observar. Hoje em dia chove menos e está muito mais quente. É preciso diferenciar também o que é conhecimento e informação. Informação é o que você encontra no Google, a um clique do celular, do computador. Conhecimento é você saber usar a informação. Hoje eu trago para vocês informação e quero muito que transformem em conhecimento. As mídias sociais são uma fonte de informação, mas o interessante é porque há muito tempo atrás, pessoas que não tinham voz ativa nenhuma, hoje têm, por conta das mídias sociais. E tratam de tudo. E colocam aquilo como verdades. E cabe a gente tentar descobrir se aquilo mesmo é fato, se aquilo mesmo é informação útil para a nossa vida. Hoje se debate-se tudo sobre Deus,
sobre como devemos agir, sobre pensamentos, o que devemos pensar, o que não devemos pensar, mas tudo isso é só informação, isso não é conhecimento. Conhecimento é o que a gente aprofunda e utiliza. Já falamos sobre a verdade da vida de Ismael, sobre a verdade na savana africana, mas agora eu quero pôr em julgamento da verdade da salvação de vocês. Lá em Atos, a gente vê que a salvação dos gentios foi questionada. É tanto que até Paulo repreendeu o apóstolo Pedro sobre isso. Que eles acreditavam que para ser salvo não precisava apenas crer que Cristo era o próprio Deus, crer que Cristo poderia nos salvar. Ele acreditava que além de acreditar em Cristo, a gente deveria cumprir todas as leis judias. E por conta disso, a gente vai fazer mais uma leitura, que está lá em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 15. E diz assim a palavra de Deus: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo então é ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, porque sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivi, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois a justiça vem pela lei. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém. Aqui a gente vê Paulo repreendendo Pedro, porque no momento que eles estavam ali se confraternizando na igreja, acredito, de Gálatas, ele, quando viu os outros apóstolos chegando, os judeus, ele se afastou dos gentios, porque acreditava que eles deveriam, para ser salvo, deveriam cumprir as leis judias, né? Então ele repreende dizendo que a salvação não vem pelo cumprimento das leis, mas sim pela fé em Cristo Jesus, né? Ainda nessa carta, Paulo ele faz uma utilização da figura de Ismael e Isaac, mostrando o nascimento do filho da carne, que foi um nascimento normal, e do filho do Espírito, que foi um nascimento sobrenatural, que foi o nascimento de Isaac, né? Foi um nascimento sobrenatural. Aí, meus irmãos, para reflexão, será que a nossa verdade, a nossa salvação, depende de ponto de vista? Alguns acreditarem que somos salvos e outros acreditarem que não? Não depende, só depende da verdade absoluta, que é o amor de Deus. Só depende disso. E quais são as verdades absolutas da vida de Ismael? A história de Ismael vai muito além do que uma biografia pessoal. Sua história, em contraste com a história de Isaac, revela muito sobre a obra de Deus e do derramamento de sua graça. Ismael foi nascido naturalmente do relacionamento de duas pessoas férteis. Já Isaac foi nascido
Foi um nascimento sobrenatural, que revelou o grande poder de Deus, que fez com que uma mulher estéril, de 90 anos de idade, gerasse um filho. Então Ismael nasceu segundo a carne, enquanto Isaque nasceu segundo o Espírito. E Deus nos diz hoje: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo Jesus foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo Jesus, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos, eu espero muito que as informações que eu tenho trago aqui para vocês se tornem conhecimento e que a gente possa deixar de procurar pontos de vistas e entender tudo segundo a verdade absoluta, que é o amor de Deus. Pode encerrar? Vamos fazer uma oração para encerrar o culto de hoje. Oremos. Pai amado, Deus misericordioso, muito obrigado, ó Pai, por mais um domingo, estar reunido aqui, ó Pai, entre irmãos, para poder, ó Pai, louvar o Seu nome, para poder, ó Pai, aprender mais sobre Ti, refletir sobre a Sua palavra, orar pelos irmãos, ó Pai, pedir, ó Senhor, pela nossa vida, pela nossa sociedade, pelos enfermos. Te agradeço, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Te peço, ó Pai, que no retorno para casa o Senhor nos proteja, nos leve para casa sob o Seu manto, que nós possamos, ó Pai, ter uma semana abençoada e que a cada dia, ó Pai, possamos, ó Senhor, buscar a Ti verdadeiramente, encontrar em Ti a verdade, ó Senhor, que nós tanto buscamos, ó Pai. Que nossas opiniões, ó Pai, sejam contraditas sobre a Sua verdade, ó Pai, e que a Sua verdade possa ser soberana. Em nome do Seu Filho amado, ó Pai, Te agradeço por tudo. E também, ó Pai, que nos coloque, ó Pai, assim, num momento de reflexão e que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.